Já tem algumas pessoas que estão participando, então vamos dar início à live de hoje. E o assunto que nós pretendemos estar desenvolvendo é um assunto debatido por, vamos dizer assim, quase todos nós, está sempre presente na mídia, que gera muita polêmica. E aqui nós esperamos que não gere essa polêmica, até pelo contrário, vamos ficar em paz. Que é sobre corrupção. E a corrupção nos acompanha desde os primórdios da humanidade. Sempre estamos lidando com ela. E antes de entrar bem no assunto, eu escrevi um texto para a gente, vamos dizer, se situar dentro daquilo que nós vamos falar, porque nós estamos pretendendo colocar isso dentro de um contexto mais abstrato e mais amplo, que normalmente não é, vamos dizer assim, visto dessa forma e, vamos dizer assim, explanado desta forma. A gente geralmente não toca nesse assunto do jeito que a gente está pretendendo estar fazendo aqui agora. Seria, assim, um pensamento um pouco abstrato, diferente, mas para nós colhermos resultados diferentes, temos que ter pensamentos diferentes, porque com o mesmo pensamento nós vamos colher os mesmos resultados. Então, assim, eu vou colocar dentro de um contexto que nós estamos pretendendo, e aí vocês vão entender um pouco mais. E é a proposta também do canal, está dentro desse contexto mais abstrato. Vamos lá. Aqui quero expressar sobre a limitação da palavra na comunicação, na tentativa de exprimir aquilo que não pode ser comunicado por palavras. Então aí você já começa a ver uma dificuldade aí, né? O que podemos indicar é um apontamento, uma direção, nada mais. Na verdade, não há possibilidade de comunicação entre a realidade e a irrealidade, entre o ego e Deus. Um exclui o outro automaticamente, como o céu exclui o inferno. O finito não pode ser compreendido pelo infinito. O temporal não pode compreender o eterno. O efêmero não pode compreender o permanente. Embora pareça existir essa dicotomia, vamos dizer, essa dualidade, o real é a realidade existente e o que é irreal é inexistente, ilusão, excluindo sua possibilidade de existência. Portanto, a realidade não tem oposição, não é dual, abarca o infinito, o eterno, o permanente e o inalterável, o absoluto. Qualquer concepção que não abrange a totalidade, o todo, está na fragmentação,
não pode ser verdadeiro, pois a verdade é total e integral. Toda a nossa compreensão que podemos ter, por mais abrangente que seja, ela ainda é parcial, pois parte do entendimento fragmentado na posição pessoal ou coletiva, que pouca diferença faz, por ser derivadas de ilusões. Ao reconhecer a ilusão como irreal, a verdade é reconhecida. Ela jamais deixou de existir, mas estamos a fazer de ilusões realidade. Observe como num sonho, e dentro do sonho, o que é sonhado é real para o sonhador, embora jamais será real e verdadeiro para aquele que está desperto. A nossa proposta está contextualizando um assunto específico, segmentação dentro de uma visão mais ampla possível. Esse assunto está segmentado, que não é, no caso, é a corrupção, que nós vamos entrar, mas dentro de uma visão mais ampla possível. A corrupção acompanha a humanidade desde os primórdios. É discutida, combatida, mas está sempre presente entre nós. Se formos estabelecer uma origem da corrupção, veremos que ela remota quando o homem sentiu separado de Deus, deixou sua inocência e pureza. Nos contos é dito que ele sentiu necessidade de cobrir-se, e nessa hora ele se corrompeu. Corrompeu em sua identidade, no momento em que se percebeu como um corpo. Ele se limita a essa ideia, a ideia de um indivíduo separado do todo. Então, vamos dar uma parada antes da gente prosseguir. Tem um texto no livro, aquelas pessoas que adquiriram, depois pode estar, assim, vamos dizer, lendo e refletindo sobre isso. Que, se eu não me engano, é na página 142, que nós fazemos uma reflexão sobre a corrupção. E no texto, né, eu me recordo ainda um pouco dele, ele diz que a corrupção está ligada exatamente à sua identificação com o corpo, porque essa identificação somente com o corpo, ela é falsa. E nessa identificação com o corpo, você está suscetível ao medo, à insegurança, à morte, à deterioração. E quando nesta condição, vamos dizer assim, que não é real, não deixa de ser ilusória, você está sujeito a barganha, acordos. Para quê? Para ver se sente um pouco mais seguro. Mas isso não aconteceu agora, nesse momento. Isso aconteceu quando você
se identificou com o corpo. Perdeu a noção da realidade daquilo que você é. E nessa fragilidade, você se sentindo compartimentado numa ideia do indivíduo, perdido nesse cosmo infinito, quem não está suscetível à corrupção? Porque ele já se corrompeu preteritamente quando ele esqueceu a sua realidade, quando ele se julgou separado de Deus, ou quando ele percebeu que abandonou o paraíso e virou toda a sua atenção para este mundo. E nessa, vamos dizer assim, reversão do pensamento, que até então se sentia ligado ao único, à verdade, ele volta, ele reverte, ele cria o mundo, ele cria a si próprio como imagem de si. E este mundo nada mais é do que a projeção da mente que nós ainda não percebemos como isso funciona. E nós vamos entrar ainda um pouco nisso. E aí está toda uma história dessa corrupção. Nós estamos colocando corrupção, mas assim, isso é com tudo. Quando você reverteu a sua atenção daquilo que era verdadeiro para aquilo que você projetou, você criou este mundo. Então vamos fazer uma comparação, um exemplo prático, concreto, para que isso fique claro para todos nós. Como é que se dá? Imagina que esse ser aqui, ou essa pessoa aqui, operando um computador. Então, esse ser seria a mente, o computador seria o hardware, acho que eu não sei bem inglês, que é o programa, e o mundo seria a tela. Ou outro exemplo, como a projeção do filme. Você tem alguém que pensou o filme, aquele que eles chamam do autor. Depois você tem escreveu, projetou, executou. Você tem o projetor e você tem a tela. E o filme parece que está acontecendo. Essas três coisas, elas estão integradas. A mente, agora já no plano da mente, o seu cérebro, que vamos dizer que é a CPU do computador, e a tela do computador, ou a tela do filme, que é o mundo. E por que nós estamos dizendo isso? Nada está acontecendo no mundo. Embora nós achamos que tudo está acontecendo lá fora. Mas isso
É a mente, através do seu cérebro, utilizando o seu cérebro, ser instrumento disso, que projeta aquilo que está lá fora. É ela que criou todo o cenário na sua, vamos dizer, no seu cérebro para projetar ali fora. Então, o que nós estamos querendo dizer? Nesse momento em que ela reverteu a realidade, ou seja, que ela deixou de, vamos dizer assim, contemplar a realidade, de contemplar Deus e voltou para o mundo deu forma. O universo elemental. E vamos, assim, entender um pouco mais disso. O que os mestres, os gurus dizem? Que você está vivendo um sonho aqui. Que você deve transcender a mente. E eu digo, a mente dual. Porque é ela que cria toda essa confusão aqui. Ela que cria o belo e o feio, o bondoso e o mal. E nós ficamos nessa dicotomia, nessa dualidade. E nos distraímos com isso. E temos a vida, o mundo dentro disto. E isso daí é o cenário, é o que nós vemos na tela. Sempre vai ter o conflito dentro dessa dualidade entre o bem e o mal. Por que nós estamos dizendo isso? É porque a mente se corrompeu. Ela, vamos dizer assim, perdeu o caminho de casa, embora ela nunca tenha saído. Agora, vamos continuar o que está escrito aqui, que a gente vai dando uma direção para o pensamento. Quando nós nos identificamos com o corpo, realmente ficamos frágeis, débeis, dentro dessa identificação. E é esquecido a sua realidade. E quando a gente fala é esquecido a realidade, que realidade é essa? Aquela realidade que é inalterável, que é eterna, que é permanente, que não muda. Este é o nosso ser, que está sempre presente em todos nós. E dentro disso está a incorruptibilidade. Aquilo que não se corrompe. Aquilo que não corrompe
com as ilusões. Não corrompe com esse mundo. E, voltando ao início do texto, em que nós colocamos da seguinte forma: na verdade, não há possibilidade de comunicação entre a realidade e a irrealidade, ou entre o ego e Deus. Ou seja, para o ser que é real, esse mundo não existe. E isso é muito difícil de ser entendido. Não existe porque ele não se identifica com as nossas projeções. Ele não se identifica com o nosso sonho. E aqui cabe algo também difícil de ser aceito. É que Deus não está nesse mundo. Que é difícil de aceitar. Deus não criou esse mundo. Costumamos dizer, se o mundo fosse criado por Deus tal qual o percebemos, que é insegurança que a gente vive, medo, dor, doença, corrupção, ele seria, no mínimo, paranoico. Mas para criar um mundo paranoico, só paranoico. E quem faz isso é o ego. E o que é o ego? Nada mais que a mente projetando esse mundo. E vamos aprofundar um pouco nisso também. Quando a gente geralmente não entende, nós não entendemos certas coisas que nós julgamos assim fora de propósito. Quando você pega, vamos dizer assim, você lê, pesquisa, e às vezes até entusiasma, você pega a vida, por exemplo, de um santo, o que ele está fazendo? Aí você fala, você julga, mas esse cara é meio doido, ele nega o mundo. Ele começa a reverter a mente dele para a realidade. E esse mundo deixa de existir para ele. O corpo, para ele, não tem significado mais nenhum. E quando há essa reversão no pensamento, em que a mente deixa de focar na projeção dela. O que é isso? Focar no mundo e reverte para a realidade, para aquilo que é totalmente abstrato, que não tem forma. Ali está aquilo que é real, que é eterno, que é permanente. Ali está a paz, a felicidade, que nunca envolveu com esse mundo.
Por isso que as duas coisas não se comunicam. Voltamos ainda dentro desse tema. Quando mestres ascensionados estão em meditação, esse mundo deixa de existir para eles. E para nós, simples mortais, mas que somos, em essência, iguais, não importa essa diferenciação entre mestre ou mesmo Jesus, porque o Pai, como Criador de todos nós, nos dotou de todos os atributos igualmente. Nós, como simples mortais, o que fazemos? O nosso descanso é pelo sono. E pelo sono, esse mundo deixa de existir. Então, é como que se a projeção da mente parasse e ele deixasse de existir. E isso não é tão difícil de entender. Se eu estou olhando para a tela desse celular aqui, ele existe para mim. Mas no momento em que eu viro o meu olhar para outra coisa, ele já não está ali mais. Não está no meu campo visual. Ele já deixa de existir, pelo menos fisicamente. A mente não está focando ali. Em outras palavras, para existir a realidade, tem que ter a mente, e eu vou dando, no observador. Você simplesmente é um instrumento da mente universal. É como se fosse, vamos tentar exemplificar isso para ficar claro. A luz do sol. E ela irradia, vamos dizer assim, para o sistema solar todo. Mas o sol é único. E em cada, vamos dizer assim, na composição da luz tem os fótons. E nós podemos fazer uma analogia que quando a mente irradia, nós somos esses fótons dotado da mesma qualidade daquilo que foi emitido. Ou seja, nós temos as mesmas qualidades daquilo que foi emitido. E cada fóton tem a possibilidade de se auto-perceber e se percebendo eles como uma projeção, e ao não focar mais nessa projeção, ele começa a retornar para o seu processo de origem, que é chamado o retorno da casa do Pai. E cada foto desse, ao realizar isso, ele deixa
de estar na forma. E se cada um fazer o processo, essa reversão, o mundo desaparece, porque não tem ninguém para poder alimentar isto. É a própria mente, aos poucos, voltando para a realidade daquela que ela não abandonou e simplesmente está sonhando. Porque Deus não a abandonou. Deus está nela. E poderíamos até aprofundar. Ou é ela. Só que tem que ela, em seu sonho, por ela mesma, diz que está separada dele. E aí que está genuinamente a corrupção. E, como ego, nós somos corruptos. E quanto mais aqui no plano físico nós combatermos a corrupção, mais ela se fortifica. Ilusão, combatendo ilusão, cria ilusão. Infelizmente, o que eu posso dizer é que a corrupção vai nos acompanhar até o fim. E o que você pode fazer é não voltar a sua atenção para isso. No momento em que você volta a atenção, seja combatendo ou aceitando, você está dando realidade àquilo. E esse é seu poder. Mas não é só com a corrupção, é com tudo. Somos todos nós, através da mente, que criamos esse mundo. Eu vou dar uma parada, porque a proposta nossa é, se alguém quiser tá fazendo alguma intervenção através do site, eu nem sei, eu acho que vai aparecer aqui, para que a gente possa, junto, estar, vamos dizer assim, refletindo, ampliando as ideias. E cada um deve ter, assim, vamos dizer assim, sido tocado por algo que está sendo dito aqui, ou manifestado algum ponto em que ele, vamos dizer assim, quisesse que fosse mais esclarecido. Porque, igual nós colocamos no início do texto, aqui nós não estamos tratando de algo convencional, de algo que nós comumente temos contato, algo abstrato, que normalmente não é discutido, não vamos dizer assim, debatido. Eu nem falo de debate porque nós estamos longe disso. Partilhado, vamos colocar assim, entre as pessoas. E isso é interessante porque uma pessoa que
leu o livro Realidade Intocável, que nós publicamos, e ele versa, né, já foi dito, sobre esses assuntos que nós estamos colocando aqui nessa live e outras que virão. A pessoa chegou a me ligar mesmo, e dizendo que estava lendo o livro, mas assim, mas como assim? Por que é isso? Por que é aquilo? E o que eu fazia era, assim, num diálogo muito alegre, espontâneo, a gente discutiu vamos dizer assim, conversamos sobre alguns pontos que ela estava manifestando, e que eu falei com ela o seguinte, no final: se fosse para a gente estar reafirmando todos os pontos de vista que nós vivemos, para que escrever mais um livro? E o que nós vemos hoje, e sempre foi assim, é que nós sempre estamos tentando trazer a verdade às ilusões. E nesse, vamos dizer assim, visão, nessa forma de estar vendo e vivendo a vida neste planeta, todo o esforço nosso como humanidade, todo esforço, seja no campo religioso, no campo científico, ele está direcionado para a confirmação da ilusão desse mundo. E os poucos ensinamentos que foram ministrados para a humanidade, ele é distorcido pelo ego. E quando nós realmente, sendo honesto, em poucas palavras, alguém que veio aqui há 2000 anos atrás e nos diz: meu reino não é deste mundo. E nós não entendemos até hoje. O que fazemos o tempo todo é querer confirmar o nosso sonho. É querer estar aqui. Julgando, sofrendo, e ainda, por cima, depois reclamar da vida. Olha que insanidade que nós vivemos. E essa distorção, essa reversão que nós colocamos, ela chega a ser assim, tão imperceptível para nós, mas ao mesmo tempo salta aos olhos daquele que, vamos dizer assim,
eu não diria, vamos dizer que está desperto, em que você está procurando a paz na guerra. Você justifica a guerra procurando a paz. E aí você pode fazer qualquer coisa. Você pode atacar, você pode agredir, você pode matar. Em nome da paz. Como foi sacrificado várias e várias, milhares e milhares de pessoas em nome de uma religião, como foi capaz de, em nome de uma ideologia, este é o sonho da humanidade. E, nas melhores das intenções, quando você está, vamos dizer assim, cansado, fatigado, mas ainda não percebe isso, em que você quer, vamos dizer assim, um alento, uma mitigação, você vai para um divã do analista para falar de seu sonho, de seus problemas e ver se há uma solução. E eu digo, se neste tempo todo, de milhares e de milhares de anos, a humanidade, em o seu esforço, em seus estudos, na busca de resposta, tivesse, vamos dizer assim, eficiência nisto, o mundo seria uma maravilha. Tem uma pergunta aqui de Gilqueia Regina Gadélia. Que fim é esse? Pô, assim, eu acho que ela poderia, não sei ser mais específica, mas assim, bom, fim de quê? Por exemplo, o que pode ter um fim é o personagem, pela morte. Para aquilo que é real e que é você, não existe fim nem começo. Porque você foi criado igual ao seu Criador. Só um minuto. Não estou conseguindo ver e nem ouvir. Oh, meu Deus. Desculpem esse energúmeno, pois eu não coloquei o microfone no celular. Dando pra ouvir, Zé. Hein? Deve ser algum problema com a conexão dela. Ah, tá. Ok, se tá dando para ouvir. Mas assim, de qualquer jeito, foi uma falha nossa
de não ter atentado, de ter um microfone. Mas o microfone desse celular aqui, ele capta muito bem e talvez seja sem nenhuma projeção, tá bom? A pessoa teria que ver se estaria com dificuldade na internet dela. Que nós já passamos, nós tivemos que interromper lives aqui exatamente por problemas técnicos, a internet caindo muito. Agora, graças a Deus, ela está se comportando direitinho. Vamos ver se tem mais. A vejo e ouço perfeitamente, mas está dando para ouvir. Nós estávamos falando sobre o fim, né? Então, assim, quando você identifica com o corpo, você vai ter um fim. Eu não sei se seria isso que a pessoa estaria perguntando sobre este fim. Pode ser assim, qual, vamos dizer assim, o fim do sofrimento, não sei, o fim da ilusão, não sei. Eu estou colocando dessa forma, por isso que eu queria que fosse mais específico. Mas assim, dentro daquilo que é eterno, não existe fim. E aí nós vamos voltar, por isso que eu quis ler no início sobre aquilo que a gente estaria querendo transmitir, porque o que é mortal não compreende o imortal. O que é temporário não compreende o eterno. Ah, tá, tu falaste sobre fim. Infelizmente, eu não recordo que é este fim que a pessoa está... eu teria que ver a live de novo para ver a que eu referia este fim. Mas, assim, vamos dizer que tudo que você coloca um fim, vamos dizer assim, um ponto final, está ligado ao tempo. Está ligado a uma sucessão no pensamento. Se tem um fim, teve um início, que terá um meio. E isso a mente faz o tempo todo. E ela faz também dentro do tempo. Você tem um passado, um presente e um futuro. E isso dentro deste mundo, dentro, vamos dizer assim, dessa realidade. Mas para o ser que não está envolvido com isso, não existe nem início nem fim, como também não existe o tempo. O tempo é uma questão mental. Tanto é mental, vou dar um exemplo assim, bem concreto, que eu costumava dizer assim, quando você está num ponto de ônibus, atrasado para o seu trabalho, esperando o ônibus passar, 5 minutos para você parece um século. Então a dimensão do tempo ela é mental. Mas para aquele que não está na mente, o tempo não existe. E aí esse é um assunto que nós podemos estar vendo, que o que é não está na mente.
não entendi assim. Boa noite, pessoal. Mestre, abraços, luz a todos. Não sei o que está querendo dizer com mestre, mas assim, vou dizer que isso aqui não existe, porque o objetivo, a proposta do nosso canal, se vocês forem ver os vídeos que tem lá, que eles têm uma estrutura, embora nós nunca pensamos nessa estrutura, porque isso está, vamos dizer assim, não está sendo guiado por um processo, vamos dizer assim, objetivo e mental. Os vídeos são, vamos dizer assim, exposto através do momento intuitivo, que não tem nada a ver, eu acredito, com as ideologias deste mundo. Não existe, somos iguais, nós somos criados exatamente, vamos dizer assim, com os mesmos atributos divinos. Todos são dotados desses atributos pelo próprio Criador. Não há diferença para a realidade, para Deus, entre você e eu, entre nós. E isso é um ponto que nós já divulgamos nos nossos vídeos, que é o ponto da igualdade, a igualdade no divino e não a divergência no humano. No humano, você está nas aparências, você está na divergência, e a divergência, ela te leva ao conflito, pois eu me sinto diferente de você. E no momento em que há essa divergência, eu posso me sentir inferior, eu posso querer ser um mestre, o outro pode querer ser um discípulo. E aí já está a separação no conceito. Já está a separação no indivíduo. E dentro da fragmentação mental em conceitos, nós estamos sujeitos à corrupção, que é o tema desse livro, ou desse vídeo, desculpe. Pois eu vou dizer que você é um americano ou um judeu, e que o outro é isso, que o outro é aquilo. E nessa segmentação, nessa separação, veja o que ocorre. A ponto de nós, seres, vamos dizer assim, iguais, por essa diferença, entramos em guerra. Percebem? A ilusão em que nós entramos e eu não quero entrar no que está acontecendo hoje. Cada dia que passa, a fragmentação na mente aumenta em conceitos. E isso é estampado o tempo todo na mídia. E cada um adota
uma pequena parte disso e acha que é a verdade. E outro adota uma pequena parte daquilo e acha com verdade. Que eles nunca vão se entender. E aí voltamos de novo ao início do texto, que diz o seguinte, que a verdade é total. Por mais que você, como pessoa, seja abrangente, você está na ilusão. E só quando abstraímos de nós mesmos é que a possibilidade de comungar com a realidade, quando não tem você. A última ilusão, vamos dizer assim, a ser desfeita, se é que tenha que ser desfeita, porque a ilusão ela nunca existiu, mas como você a criou, você deverá desfazê-la. É a ilusão que você tem de si, da imagem que você criou, da imagem corrompida que você tem de si, da verdade nessas pequenas fragmentações que você defende a todo custo, que não importa nem a vida no corpo. Tal qual é a força da crença, da mente que está nesta crença. Eu vou ver aqui quantas horas. Eu acho que a gente pode terminar por aqui, para não ficar muito cansativo. Assim, espero que eu tenha sido, vamos dizer assim, compreendido, né? Que nós não temos necessidade de estar se debatendo neste sonho deste mundo, se debatendo contra qualquer conceito que temos, seja ele sobre corrupção, que foi o tema deste vídeo, ou outro que seja, pois estamos gastando nossos esforços colhendo ilusões, colhendo sofrimento, incompreensão. E nada se resolve. Até, pelo contrário, vai cada vez mais agravando, aos poucos. E quanto mais nós queremos que aquilo aconteça de forma diversa do que está realmente acontecendo, o resultado será sempre o contrário
ao nosso desejo e à nossa vontade. Pois você que está fortificando aquilo que quer eliminar. A todos. Bom, eu vou responder, mas deixa eu ver aqui. No final de um velho livro de psicologia que li, dizia assim: todas as questões ficam em aberto no âmbito do conhecimento. Deixa eu ver mais aqui. E da neurociência. O aprender é fonte de maior prazer do ser humano. E o que vale apenas o que vale apenas lutar. Bom, o que eu posso dizer dentro da minha compreensão e está em um dos escritos do nosso livro é o seguinte: é difícil de aceitar. Saber de ilusões é nada saber. A todos que me escutaram até o presente instante, minha gratidão. Até um próximo vídeo, que vamos estar abordando outros assuntos dentro desse conceito. Boa noite para todos e que pelo menos tenha alguns momentos de descanso desse mundo ilusório. Gratidão.